Então, uma boa noite para todos. Nós estamos ainda estudando o curso Mundo Espiritual. Estamos na aula, a 10ª aula, que é a última, a segunda vinda de Jesus. Hoje vamos concluir, estamos na segunda folha, vendo a pergunta aqui, como devemos viver? Então, nós... na segunda-feira passada, na aula passada, já vimos 3 passagens desta parte aqui. A passagem em 2 Pedro, capítulo 3, a passagem em Romanos, capítulo 13, e vimos também a passagem em Mateus, capítulo 25. E ele já responde aqui, logo de início, né? Como devemos viver? Devemos viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, que está em 2 Pedro capítulo 3. Então, hoje nós vamos continuar aqui, letra A, B, C, D, que como devemos viver é em vigilância e com esperança, em crescimento e, é claro, praticando o amor, que Deus é amor. Vamos orar para iniciar. Boa noite, Flávia. Seja bem-vinda. Boa noite, Léo. Boa noite a todos, irmãos. Tem outros também entrando. O Ricardo está chegando e Deise já disse que Alves vai participar do grupo hoje. Mas Wellington pode orar. Oremos, irmãos. Pai nosso, boa noite, Pai. Queremos te agradecer por estar mais uma noite reunidos, todos irmãos, para estudar a tua palavra, Senhor. Queremos te pedir sabedoria para entender essas palavras, para digerir essas palavras e, sobretudo, para agir, para que nossa conduta seja apropriada para tuas palavras, para teu objetivo de nós chegar a ti, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos sapiência, dá-nos inteligência, Senhor, para nós entender essa mensagem. Todo isso te pedimos e te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Eu creio que quando nós falamos sobre o dia final, sobre nosso encontro com Jesus, isso nos ajuda a pensar sobre aquilo que é mais importante, né? Sobre as prioridades. Eu anotei aqui que teria 3 pessoas para ler, mas a Maria Helena, que teria a passagem em Lucas 12, não está aqui. Vou pedir a Patrícia para fazer essa leitura, Lucas 12, do 35 ao 40. Depois tem a passagem da Sandy, em 1 Tessalonicenses 5, e a Holly tem a passagem em 1 Tessalonicenses 4. Vamos fazer essas leituras para depois fazer as outras, tá bom? Então, Patrícia já pode começar. Sim, irmão, Lucas 12, do 35 ao 40, né? Sim. Estejam preparados para servir e conservem acesas as suas lamparinas, para quando o Senhor voltar da festa de casamento. Assim poderão abrir a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Felizes os servos que estiverem prontos, esperando a volta dele. Eu lhes afirmo que ele colocará todos à mesa e se vestirá para servi-los. Ele pode vir às 9h da noite ou até a meia-noite. Porém, felizes são os servos que o Senhor encontrar prontos. Lembrem-se disto. Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, não o deixaria arrombar a porta. Portanto, estejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos se esperar. Jesus disse que nós devemos estar atentos.
Acho que a outra Bíblia fala que nós devemos vigiar. É interessante que essa tradução da Patrícia, que eu acho que é a Bíblia Viva, diz que nós devemos estar prontos. Então, são todos sinônimos, que estamos de prontidão, sempre pensando que temos que fazer as coisas certas. E para fazer as coisas certas, temos que estar preparados, né? E ligados. É até interessante que, às vezes, falam na televisão, né? Fique ligado. Mas não é para ficar ligado na telinha, né? Ficar ligado em Deus, ficar ligado no Senhor, para ter uma vida que agrada ao Senhor. Também, 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 11, até essa carta toda, 1 Tessalonicenses, parece que havia entre os irmãos alguns conceitos errados, e Paulo escreve para colocar as coisas em ordem. Então, aqui ele dá dicas importantes. Pode ler, irmã. 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 11. Vamos ler. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança, da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém. Muito bom. Até eu acho interessante, né, que o fato é que Cristo está voltando deve modificar nossa maneira de ser e de agir, né? O que mais chama a sua atenção nesta passagem? Achei esta passagem uma passagem muito rica, muito prática, né? Holly? Eu uso uma frase, porque eu lembro ontem. O que parte? Por isso, exortem, edifiquem-se uns aos outros. Sim. Vamos ser como Barnabé, sermos encorajadores, né? Encorajar uns aos outros, incentivar. Até Paulo fala, né? Já que é assim, vamos então ajudar nossos irmãos a perseverarem até o fim, né? Eu tenho outra, porque aqui também, no início, versículo 4, porque diz, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Interessante, porque a outra parte também disse, fica preparado e talvez vai ficar na hora tão rápido. Então, quanto ao dia, nós não sabemos o dia, né? Ninguém sabe, nem quem está em Cristo ou quem não está em Cristo, nenhum dos dois sabe qual é o dia. A diferença é que quem está em Cristo, que vive na luz, Jesus pode chegar a qualquer hora que ele já está preparado, né? Não vai ser surpreendido, apanhado fazendo coisas feias, né? É como Jesus deu aquele exemplo do trabalhador, né? Se o empregado está cumprindo o seu dever, o patrão saiu, o patrão pode voltar a qualquer hora. Mas se ele está cumprindo o seu dever, não faz diferença.
Ele sempre está cumprindo seu papel. Mas se o patrão for embora, ele fica no celular, não faz nada, aí o patrão pode chegar e pode ser repreendido ou receber uma bronca ou até ser mandado embora, quem sabe. Sim, Valnei? E a gente só é surpreendido pelo ladrão quando a gente tá distraído, né? Uhum. Disperso. É, Mas se você estiver ligado, o ladrão não consegue, né, te surpreender. verdade. E sim, Muito bem. Mais alguém? Algo que você notou nessa passagem? Sim, Sandy. Eu, assim, no começo, quando eu estava lendo, chamou muito minha atenção, porque ele falava assim, né? Que a noite não surpreenda. Aí depois disse, não durmamos. Mas não significa, eu entendo que não é não vou dormir, vou ficar noite e dia acordado. Acredito que muita gente pode pensar desse jeito. Não é isso não, né? Eu acho que é aquela história de que está falando o tempo todo, temos que estar preparados. Eu escuto muitos irmãos que sempre falamos, até na semana passada falamos assim para hoje. Se Jesus não voltar esses dias. Então, assim, a gente já está... Eu escuto muitos irmãos preparados para qualquer momento, sabe que pode chegar Jesus para a volta dele, né? Então, esse é o não dormir. Sim. Não pensar, mas não veio até agora, deve demorar uns 500 anos mais, eu posso dar uma escapadinha aqui ou ali, que amanhã eu me arrependo e está tudo certo, né? Eu não sei se existe isso, mas eu já escutei pessoas falando que, como na Igreja Católica, às vezes a pessoa pode ir se confessar para o padre, e o padre então manda rezar 10 Ave-Marias ou fazer qualquer coisa assim, fica bem. Então, que isso facilita o pecado, né? Não, eu vou pecar, porque lá depois eu vou me confesso e fica tudo resolvido. Mas não é assim, né? Nós podemos orar, nós não precisamos confessar para o Padre, nós confessamos ao próprio Pai do céu, né? Mas não é por isso, só porque Ele perdoa, isso não é um incentivo para pecar, é um incentivo para abandonar o pecado. Sim, Valnei? sem falar que tem que estar preparado para a vinda de Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento, ou até mesmo, a gente não sabe daqui a 1 minuto, 2 minutos, se a gente vai estar vivo, Sim, né? Se a gente vai... Pode acontecer uma coisa, a pessoa vir a falecer, sim, e ela não estava de acordo com a palavra. Né? De qualquer jeito, quando Jesus voltar, ela vai ter problema. Né? Exatamente. Eu me lembro muito bem, você falando assim, em junho de 92, eu fui atropelado. Tenho uma cicatriz aqui no meu pulso, levei muitos pontos na cabeça, quase parti naquele dia. Então, pode acontecer assim, quando você menos espera. Vamos, então, prosseguir. Rony, você tem um versículo, diz aqui que é esperança, 1 Tessalonicenses 4:13. Paulo me escrevendo para a mesma igreja, os irmãos em Tessalônica. Achou, Rony? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Ok, 4:13, sim? Esse Sim. não começa com irmãos? Na minha, sim. Ok. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Então, quando Paulo fala, não quero que vocês sejam ignorantes, quer dizer, eu quero que vocês sejam informados. Então, ele escreve para informar. E informar o quê? Que Jesus está voltando. Até aqui ele fala que quem morreu em Cristo
não perdeu a oportunidade, não. Está aguardando a volta de Cristo até os mortos em Cristo vão na frente. Depois, quem está vivo naquele dia vai também. Diz que todos vão encontrar com o Senhor nos ares. Então, isso não é a morte em Cristo, não é motivo de tristeza. E eu creio que a maioria aqui já foi para o cemitério no dia do sepultamento de alguém e já viu pessoas em prantos, né? Pessoas totalmente descontroladas. Por quê? Porque não tem esperança. Pensam que a morte é o fim. E realmente, para algumas pessoas, é o fim. Mas se nós estamos em Cristo, e aí podemos partir, e nossos irmãos em Cristo podem cantar louvores louvando a Deus, porque é um momento de passar desta vida para outra vida. Não é o fim, é o começo. Então, isso nos dá esperança. E aí, então, Rory, no último versículo desse capítulo, tem o 18, que diz: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Né? São palavras de consolo, de ânimo. Né? Muito bom. Vamos, então, precisar de mais, acho que 5 pessoas. Quem não leu hoje? Pode ser você, Flávia. Filipenses 1, 9 e 10. Wellington, Hebreus 10, 24 e 25. Depois, Ricardo, 2 Timóteo 4, 8. Luísa, Apocalipse 22, 20. E o Valnei, 1 Coríntios 16, 22. Então, o próximo ponto já vimos como devemos viver em vigilância, com esperança. Agora a palavra é crescimento. Filipenses 1, 9 e 10. Filipenses 1, Cheguei. 9. Boa noite, irmão. Boa noite. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Você viu o finalzinho? Até o dia de Cristo. Poderia repetir tudo, Flávio? Que é outra passagem, uma passagem curta, mas tem muitas palavras importantes ali, né? Ok. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, vamos perseverar até o dia de Cristo, né? Puros, irrepreensíveis, vivendo no amor, praticando bem. Esse é o caminho que Cristo nos deixou. E se nós somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, é o caminho que nós queremos seguir. É o melhor caminho, né? Deixa a gente mais feliz. Que podemos dizer, hoje foi um dia que valeu a pena viver, né? Muito bem. Hebreus 10, 24 e 25. Leamos. E considerémonos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Bem, então a palavra está ali mais uma vez, né, Rory? Vamos encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras, especialmente lembrando que Jesus está voltando.
que aquele dia está chegando. Né? Se nós sabemos que o dia da prova está chegando, é para estudar mais, né? Se preparar mais. Está cada dia mais nos aprimorando no caminho do Senhor, porque Jesus está voltando. Amém? Ajudando, Amém. ajudando e perdoando uns aos outros, Aham. né? Como Barnabé. Isso. Muito bom. Temos agora o último ponto nessa parte aqui, letra D. Não poderia ficar de fora. Essa palavra com 4 letrinhas, A-M-O-R, amor. Deus é amor. E Jesus, quando foi perguntado sobre o maior mandamento de todos, ele disse, amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, né? De todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E Jesus ainda acrescentou, vou te dar o segundo maior mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, temos aqui, 2 Timóteo 4:8. Agora é a minha vez. Boa noite, irmãos. Eu estava aqui fechado, mas eu estava escutando desde o começo que vocês estavam falando, tá? Demora. 2 Timóteo 4:8. Lá no céu me espera uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. E não só a mim, mas a todos aqueles cujas vidas mostram que eles estão aguardando a sua vida. A sua Bíblia tirou a palavra amor. Gostei da tradução, mas eu quero ouvir a palavra amor. Lê, Valnei, na sua, o 2 Timóteo 4:8. Vê se tem lá. 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos que amam NVI. a sua vinda. Uhum. Até aqui é interessante, não está falando tanto quanto praticar o amor, né, amar uns aos outros, mas amando a ideia de que Jesus está voltando. Eu acho que nós amamos a ideia de Jesus voltar quando amamos Jesus, né? Se um amigo viajou, se um parente, alguém da nossa família está distante, como a Sandy, né? Se a mamãe vai chegando aqui no Rio de Janeiro, ou quando a Sandy volta para a Bolívia, certamente alguém vai amar essa vinda, né? Então, nós também amamos a volta de Cristo. Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Até temos aqui em 1 Coríntios 16:22, uma palavra, acho que vem do grego, essa palavra maranata. Pode ler, Valnei? Lucas? Não, eu não dei para você 1 Coríntios 16:22? 1 Coríntios 16:22. Ah, tá certo. Diz assim, 16, verso 22. Diz assim, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Mas não tem a palavra maranata? Não. Ah, então, quem tem uma Bíblia, Alves deve ter a Bíblia mais, que tenha essa palavra. Lê para a gente, Alves, 1 Coríntios 16:22. A Almeida Revista atualizada, já vi aqui. Tem que abrir o microfone, Alves. (22) Sim. Está aqui. Se alguém não ama o Senhor,
seja anátema, maranata. É a Maranata. mesma Anátema quer dizer amaldiçoado. Maranata quer dizer vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Isso. Maranata é aramaico, pode ser? Eu acredito que sim. Eu falei grego, uma palavra grega, mas depois eu pensei, eu acho que eu falei coisa errada aqui. Aqui embaixo na Bíblia que o Valnei leu, está escrito, porque aqui do lado está um B. E aqui embaixo está assim, em aramaico, a expressão bem, Senhor, é maranata. Ah, tá. Então aramaico. Tá bom. A minha também. Agradeço a correção. Era a língua falada, né? Os alunos estão aplicados, hein, Léo? Sim, sim. Estão ligados. Eu estava aqui, porque eu falei aquilo, depois eu pensei, eu acho que eu falei errado. Por isso que é bom ter a turma, né? A turma nos ajuda. Só para acrescentar que era a língua falada do povo. O povo em Jerusalém, o povo de Israel, né? Isso, não era o hebraico, tudo pensam que era o hebraico, mas era o aramaico. Acho que são idiomas parecidos, né? Muito bem, eu acrescentei uma passagem que eu acho esse assunto muito importante para nossas vidas. Estamos falando sobre como viver, e eu escolhi a passagem Tito, capítulo 2, do 11 ao 14. Luísa, poderia ler esta? Tito 2, do 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Não sei se você quer um desafio, mas quando a gente dá um desafio, o desafio é uma bênção também, né? Que eu acho essa passagem toda aqui do 11 ao 14, uma passagem muito boa para memorizar, que é uma passagem muito rica, né? Que nem um sonho, um bombom, né? Recheado de coisas boas. Eu vejo aqui que ele fala que a graça de Deus se manifestou para a gente abandonar todas as coisas erradas, porque nós estamos aguardando, né, a manifestação de Jesus Cristo, né, aquele que se a bendita esperança. Eu gosto dessa frase, a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso... Até interessante aqui, né? Quando falam que Jesus não é Deus, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Quem é Jesus? E aí, então, ele se entregou por nós, e de novo temos o não e o sim, né? A fim de nos remir das coisas erradas, maldade, e ter um povo particularmente seu, a outra Bíblia diz exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Então, podemos ver como a morte de Jesus é um incentivo para praticar o bem, e como a volta de Cristo também é mais um motivo para andarmos na luz e fazer só coisas boas. Para naquele dia final ver aquelas palavras, né? Bem-vindo, meu servo fiel, entra na glória do meu reino. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu gosto muito dessa passagem aqui em Tito, capítulo 2.
Algum comentário sobre essa parte, como devemos viver? Então, temos aqui a última etapa, que fala sobre falsas doutrinas, sobre a segunda vinda de Jesus. Já havíamos comentado um pouco sobre esta parte. A letra A diz: alguns acreditam que Jesus já voltou em segredo para algumas pessoas especialmente escolhidas. Essa doutrina não existia no primeiro século, mas porque quando Jesus voltar, todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Então, já vamos ler essas duas passagens aqui, mas eu sei, alguém me perguntou, parece que foi no sábado, não sei se foi o irmão Rodrigo, acho que foi, que foram os testemunhos de Jeová, que 2 vezes, acho que na revista deles, que ele me perguntou se eles têm profeta. Pelo que eu sei, eles não têm profeta. Mas aquela revista que é publicada e distribuída, não sei se é semanalmente ou mensalmente, contém muitas doutrinas e notícias do grupo deles. Então, no passado, né, tem muito tempo, eles preveram a volta de Cristo, marcaram data, né, que ele vai voltar, vamos dizer, dia 1º de agosto de 2022, né, o dia 10 de novembro de 2023. Só tem um problema. Uma vez que você marca a data e não acontece, como que você fica? Fica sem saída. Só que eles encontraram uma saída. Qual é a saída? Não, Jesus voltou sim. Mas ele só voltou para alguns. Só alguns viram. Vocês não viram, mas eles viram. E aconteceu. Nós não erramos, não. Sim, Léo. Dá licença. Sim. A igreja de 7º dia também falou. Já fizeram isso? Também tiveram isso também. Foi? Eu teria que pesquisar. Eu me lembro que uma vez, não sei se foi nos anos do Testemunho de Jeová, foi nos anos 50 ou 60. Depois, a segunda vez foi nos anos 70. De lá para cá, nunca mais fizeram essas previsões. Acho que já aprenderam que não dá muito certo. E cria problemas depois, né? Era muito problema naquela época. Eu ouvi a história do 7º dia. Vamos ler, então. Você pode ler, Daisy, 2 Tessalonicenses 2, versículo 2 e 3. E Holly pode ler Apocalipse 1, 7, embora já está aqui na folha, mas a gente lê na Bíblia, que é melhor. Então, Daisy, 2 Tessalonicenses 2, versículo 2 e 3. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, os engana, porque isto não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Obrigado. Então, esse boato já aconteceu, né? Lá naquela época, já havia pessoas falando que Cristo já veio, Cristo já chegou, vocês só não viram. E Paulo aqui alerta nossos irmãos em Tessalônica que é mentira, não se enganem, isso não aconteceu. Sim, Luísa? Ô, Léuria, eu tenho uma dúvida justamente nessa parte aqui. Eu até anotei tudo aqui, até o 4, né? Ele fala aqui no 4.
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí a minha pergunta é o seguinte: esse santuário, quando Paulo estava falando, ele não estava se referindo ao nosso santuário aqui, quer dizer, ao nosso não, né? O santuário deles, que era o santuário, era o templo por quê? Porque eu já vi pessoas afirmando que, como não existe esse templo hoje, para que o homem da iniquidade possa se assentar, então o pessoal já criou aí a situação da seguinte, de que será construído um terceiro templo para que isso, então, possa acontecer. Então, fica essa dúvida. Isso já aconteceu? Ele já se assentou quando o templo foi destruído? Ou isso ficou meio assim, gera essa dúvida, porque aí as pessoas ficam criando essa outra doutrina, dizendo que ela vai construir um novo templo para poder complementar esta parte aqui do quadro. Luísa, fez uma pergunta muito boa e eu não tenho uma resposta exata sobre a Bíblia da Daisy fala homem da o iníquo, né? A minha fala o homem do pecado, filho da perdição. Se ele já veio ou não, eu não sei. Agora, o que eu sei, no versículo 8, né, diz que quando o perverso será revelado, quem Jesus Cristo o matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, eu sei que nossa confiança está em Jesus e não precisamos nos preocupar com quem quer que seja, né, esse inimigo de Jesus. Outra coisa, aqui no 9, né, diz que a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, maravilhas enganadoras, fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Estejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, eu vejo que está falando sobre a possibilidade de ter pessoas até fazendo maravilhas, mas que isso não vem de Deus, e que fala aqui 2 vezes que as pessoas que são enganadas, diz ali no final do 10, né? Porquanto rejeitaram o amor à verdade. E reafirma no 12, que serão condenados os que não creram na verdade. Então, quando nós temos a palavra da verdade, seguimos a verdade, vamos dizer que somos vacinados, né? E essa praga não pode nos pegar. Mas exatamente sobre a sua pergunta, Luísa, eu não tenho uma resposta precisa. Mas acho que temos algumas dicas aqui sobre o fato de que nossa confiança está em Jesus e seguindo a verdade de Jesus, não vamos ser levados por essas coisas criadas pelos homens, né? Como você disse, né? Eu nem tinha ouvido essa, né? De que o templo tem que ser reconstruído para que esse versículo se cumpra. Primeira vez que escuto essa. Valdir? Não, estou fazendo positivo aqui devido à sua resposta. O senhor não procura historinha para contar para a gente, que é o tempo de Salomão, que é Emmanuel Macron, é a palavra. O senhor não sabe,
não tem a resposta agora, acabou, é sincero, isso que é importante para a gente, é a palavra verdadeira. Eu acho isso, eu já ouvi tanta coisa, tanta história, entendeu? Você pergunta a coisa, o cara vai lá no Templo de Israel, lá em São Paulo, lá na Igreja Universal, fala que é o Templo de Salomão, outro vai lá na França, pega o presidente da França, fala que o presidente da França é o anticristo. E aí a irmã fez uma pergunta e o senhor respondeu com toda sinceridade. Isso que eu acho importante para mim. Para mim, acho muito importante a palavra, a gente estudar a palavra e a sua sinceridade. Isso aí ganhou meu like. Muito bom. Então, a Holly pode ler Apocalipse 1:7, que essa ideia de uma volta secreta não cola para quem conhece a palavra de Deus, né? Acho que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o trespassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Amém. Que até os não crentes, né? Até aqueles que estão contra, ouvirão. Não haverá dúvida, né? Todo mundo vai dizer que Jesus voltou. Até aqueles que para eles a volta de Cristo vai ser um dia de lamento, um dia de tristeza, porque vai ser o fim. Se rejeitaram Jesus, aquele dia é um dia triste, mas que vai ser bem visível. Como Jesus falou, né? Assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá. Não tem nada de Jesus chegando embaixo da mesa, né? Tá bem, vamos então para a letra B, que é o segundo ensinamento errado. Outros pensam que haverá, isso é muito divulgado hoje em dia, né? Não só nas seitas, como o Testemunho de Jeová, mas nas igrejas evangélicas. Outros pensam que haverá um período de 1000 anos entre a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos perdidos, baseado em Apocalipse capítulo 20. Aqui temos uma citação que é do livro O Cordeiro e Seus Inimigos. Eu gosto muito desse livro, ele não é muito grande, mas acho que explica muito bem o livro de Apocalipse. E usei ele quando preparei os bolsos que eu uso quando dou aula de Apocalipse. Então, o irmão, em seu comentário, fala o seguinte. Bom, primeiro vamos ler a passagem Apocalipse 20, para depois ouvir o comentário do irmão. Wellington, pode ler na sua Bíblia, Apocalipse 20, versículo 4, 5 e 6. Sim, leamos. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Obrigado. Então, aqui a explicação do irmão, no comentário. As almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus durante a perseguição romana recebem permissão para reunir com seu Senhor. Este reinado está no céu, não na terra, porque no Apocalipse os tronos sempre aparecem no céu. É um reino partilhado
com os mártires da perseguição romana e não com todos os santos. Ele não está ligado com a segunda vinda, mas com a queda de Roma. Agora, seguindo a leitura aqui. A exaltação dos mártires e sua vindicação e glória é chamada de primeira ressurreição, aqui no capítulo 20, versículo 5. Só haverá uma ressurreição corporal dos mortos, e ela vai ocorrer para todos quando Jesus vier em glória, como Jesus disse em João capítulo 5, 28 e 29. A primeira ressurreição é, pois, um modo de referir-se ao triunfo dos mártires em relação à queda de Roma. E a segunda ressurreição, não mencionada, mas implicada aqui, deve ser a ressurreição geral dos mortos na volta de Cristo. Então, não sei se deu para entender, porque teria até que voltar praticamente a estudar o livro de Apocalipse todo. Mas naquela época do primeiro século, né, Roma está perseguindo a igreja. Muitos irmãos morreram em Cristo, mas esses que morreram em Cristo não perderam, né? Ganham a vitória e estão lá no céu já com o Senhor. Até, vamos para Apocalipse 6, que quando dou aula de Apocalipse, sempre falo que para mim, essa parte aqui, Apocalipse 6, do 10 ao 11, é a passagem-chave para entender o livro. Apocalipse 6, você vai, né, do 9 ao 11, por favor. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Então, novamente, como o autor desse estudo disse que os tronos em Apocalipse estão nos céus, aqui fica claro que no versículo 9, esse altar não é um altar em Jerusalém. Não é que construíram o templo de novo, né? Tem um novo altar, não. Esse altar está no céu e lá tem as almas daqueles que foram mortos porque permaneceram fiéis a Cristo. E esses irmãos que morreram em Cristo, por ser fiel a Cristo, estão se queixando. Né? Qual é a queixa desses irmãos? Está no 10. Até quando? Ó soberano, santo e verdadeiro. Né? O Senhor não vai fazer nada? Né? Não vai fazer justiça? Não vai julgar os ímpios e vingar o nosso sangue? E a resposta, então, está no 11. Né? Eles receberam uma veste branca, que para mim representa sua salvação. Né? Diz que eles devem esperar. Essa parte é difícil, né? Esperar o quê? Que mais irmãos vão morrer. O número daqueles que vão sofrer ainda não chegou ao seu limite. Mas que, em breve, Deus há de fazer justiça. Até, se aqui são os selos que estão sendo abertos, esse é o quinto selo, quando se abre o sexto selo, no versículo 12, se você ler aquela parte toda, lá no final, os reis da terra, os ricos, todos estão tentando se esconder debaixo de qualquer pedra, porque a vingança de Deus está chegando. Né? Deus é justo, ele vai fazer justiça.
mas na hora certa, né? Na maneira dele, sem Alves. Se eles já estão mortos, como eles estão cobrando uma coisa que eles poderiam estar cobrando vivo, né? A morte de quem morreu pelo Senhor. Agora, eles já estão mortos. Como eles poderiam... Não, eles estão pedindo vingança, estão pedindo justiça. Como hoje em dia, não é assim, né? Uma mãe perde o filho, né? O bandido matou o filho, um operário, um menino bom. O que essa mãe pede muitas vezes? Justiça. Justiça. Então, essas almas que morreram, que estão na glória, estão pedindo a Deus justiça. Mas quando chega no céu, não lembra mais dessas coisas, quando está no Senhor? Bom, aqui só posso dizer o que está escrito, né? Parece que essas almas lembram muito bem. Então, é isso que confunde um pouco. É claro que é uma linguagem figurativa, né? Mas tem vários temas no livro de Apocalipse, né? Que tem o tema da vitória de Cristo, mas também eu acho interessante esse tema de justiça, até para quem já estudou Apocalipse, no livro de Apocalipse, vingança e justiça é praticamente a mesma coisa. Porque quando o homem pratica vingança, a vingança quase sempre é injusta. Né? Que geralmente você furou um olho meu, vou furar seus 2 olhos. Né? Você matou um irmão meu, vou matar todos os seus irmãos. Não, a vingança de Deus é justa. Né? Deus há de fazer justiça, como no nosso mundo hoje. Né? Tem pessoas aprontando, fazendo coisas terríveis, achando que Deus não está vendo, ou que Deus não existe, né? Ou que vão conseguir escapar, mas não é verdade. Um dia vão prestar contas a Deus. Porque aqui as almas estão... A pergunta interessante é 2 palavras. Até quando? Né? Até nós, né? Eu creio que todos nós temos problemas, dores, né? Dificuldades, e geralmente quem está com dor quer alívio para quando? Para ontem, né? Então, se a dor dura mais um dia ou mais um mês, para a gente foi demais. E vamos achar que não está certo, mas Deus tem seus meios, não, né? Seus propósitos, né? E quem somos nós para mandar em Deus, né? Eu estou diante de Deus, eu sei que Ele é soberano e Ele é justiça, certamente no meu coração eu sei que Ele vai agir no tempo certo. Agora eu vou cobrar de Deus aqueles que estão aqui vivos pela morte deles, aí eu já estou no céu com ódio, com raiva. Mas uma das coisas que eu gosto muito na Bíblia, Alves, é que a Bíblia é real e verdadeira, né? E até nos Salmos, lendo os Salmos, tem muitos Salmos assim, qual é o Salmo que fala sobre os ricos, né? Eu fiquei com inveja dos ricos até que eu fui no santuário e... 70? Oi? Ele viu que... 37, não? Eu não esqueci. Ele esteve lá e a riqueza não era nada. Mas é interessante que o Salmo mostra uma realidade, né? Que quantas pessoas não pensaram, né? Olha fulano de tal, ele engana todo mundo, ele é um comerciante ruim, mão fechada, não ajuda ninguém, mas ele está muito rico e está muito bem de vida. Cadê aqui o Salmo? Qual que você falou, Valnei? Perdão a Deus que... Eu falei 37. Acho que não, não. Não sei se eu vou ficar devendo essa. Eu deveria saber. Mas muitas vezes quem escreveu o Salmo faz queixas a Deus. Até Jó, né? Jó não fez queixas a Deus. Mas no final do livro de Jó,
Deus faz algumas perguntas para Jó e Jó fica calado, né? Ele guarda uma coisa. Peraí. Onde tu estava quando, né? Exatamente. Exatamente. Eu que colocar Deus na parede. Mas então, Irmão Léo, sim, acho que é o 73, não é isso? Vê se é esse. talvez. Eu passei por ele, eu estava aqui conversando, é difícil pensar e conversar ao mesmo tempo. Isso, exatamente, o 73. Ele fala no 3, né? Tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Aí no 16, quando tentei entender tudo isto, achei muito difícil para mim. Aí no 17 é a resposta. Até que eu entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Né? Então, obrigado, Valnei. Qual era esse capítulo e versículo, por favor, Léo? É Salmo 73. É bom você ler o Salmo todo, para pegar a história toda. Salmo 73. Que a gente fica, às vezes eu fico assim, porque é um tipo de assunto que a gente acha que não tem nem muito propósito, né? Ficar entrando muito. Mas não tem como a gente não ficar assim pensando, né? Como é que a pessoa continua fazendo? E parece Procurando, mesmo. né? Está se dando bem, né? E usa a palavra de Deus, e usa os versículos, e tá lá e faz. Essa questão dos pastores agora que eles eram intermediários, né, do que explodiu aí também, a gente fica vendo e não sei, eu nem sei mais o que fazer, eu prefiro nem... Então, eu sei, Deus é justo, Deus há de fazer justiça, né? Com certeza. Pode não ser hoje, né? Podemos até reclamar, até quando, Senhor? Está na hora, Senhor, passa já, Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Né? Chega! Eu tenho familiares que lançaram, né? Quer dizer, uma parte da minha família criou uma igreja evangélica em São Paulo. E assim, ninguém nunca nasceu de berço milionário lá em casa, entendeu? Inclusive, essa parte da família chegou até a passar muita dificuldade. E hoje em dia, quando eu estava morando lá em Santa Vitória, lá no Rio Grande do Sul, não tinha aeroporto, nada disso, né? Para ir lá. Eu falei assim, vem aqui me visitar, porque eu via, né? O pessoal viajando, né? Para tudo quanto é lugar. Aí a pessoa falou assim para mim, que é meu familiar, aí tem aeroporto perto? Eu falei, olha, umas 5 horas de viagem, mas você pode pegar o ônibus. Não, ônibus não, eu só ando de avião. Sim, de onde que saiu isso, né? De onde que saiu esse dinheiro? É porque o pior de tudo, que além de tudo é familiar. Então, choca muito para mim. Me choca muito eu ver. Aí fez questão de falar assim, não tem aeroporto, eu não vou, não dá para eu ir, não. Porque eu tenho problema de coluna, eu só vou em lugares que tem aeroporto. Aí eu falei, tá legal. E assim, a gente vê as festas, as coisas, assim, são realmente... Mas assim, não é que não faça a obra de Deus, eles fazem, tem uma obra missionária muito bonita, mas quando se trata do seu benefício, aí você vê que fala assim, Deus me deu isso, Deus fez aquilo. Eu fui lá, orei, Deus me deu isso, me deu aquilo, fez aquilo outro. Eu falei, meu Deus do céu, calma aí. Quer dizer, então, que... não sei. Aí eu acabo julgando, né? Mas agora, assim, lendo esse Salmo 73, né? Sim. Deus é justo, exatamente. Eu não desejo mal nenhum para minha família, mas, assim, de vez em quando, eu mando umas mensagens da Igreja de Cristo para eles, sabe? Eu mando o YouTube, as mensagens, né? Mas não aceitam, não agradecem, não aceitam, e enfim,
Mas Deus é justo e Ele que faz a obra, não sou eu. Verdade. Mas é chocante para mim. Verdade. Tinha mais alguém que levantou o dedo? Não? Então, encerramos aqui. Vamos ler mais uma vez o versículo que foi visto hoje. 2 Timóteo 4:8, está no finalzinho da folha. Já agora a coroa da justiça me está guardada, disse Paulo, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas aqui é a parte boa, né? E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então a promessa é para todos que amam sua vinda. Eu gostaria, não vou cantar tudo, a gente poderia cantar tudo se estivéssemos na igreja, todo mundo louvando juntos. Mas como aqui fica um só cantando e vocês escutando, eu vou colocar aqui e vou cantar só uma parte desse louvor, como vimos a palavra em aramaica, né? Eu vou cantar só o início e o coro. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Cristo manda tempestade, vigiar e sempre orar. Para o toque da trombeta, escutar, escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pela força desta cruz. Vem um Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo sangue de Jesus. E a última parte ali, né? Ó Jesus, vem buscar sua igreja ao doce lar, confiante no Senhor hei de estar. Novo céu, novo lar, nova terra vou morar, pois contigo, meu amigo, vou ficar. Vamos orar aqui. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai glorioso, Pai amoroso, como é bom ler a sua palavra, ouvir as suas promessas, saber que o Senhor é fiel. Então, Pai, da nossa parte, que nós também possamos ser fiéis, servos dedicados ao Senhor. Toque sempre em nossos corações, coloque sua palavra sempre em nossa mente e que possamos ser sempre praticantes da palavra. Lembrando que Cristo nos salvou, que Cristo voltará e andarmos na luz, praticando as boas obras até o último dia. É nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.